Oi, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa aqui no nosso canal do YouTube. E na aula de hoje, nós vamos estudar um gênero textual que está presente aí no Trilhas, que é o regulamento. Então, vamos ver alguns conceitos e corrigir os exercícios desse tema. O regulamento é um conjunto de prescrições ou regras criadas para determinar o funcionamento de uma instituição ou da sociedade e instruir sobre ele, com o objetivo de orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas. Regulamento é um texto normativo que engloba um conjunto de regras, normas e preceitos, destinado a regular o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. A estrutura de um regulamento pode ser mais ou menos elaborada, de acordo com o tipo de regulamento e dos objetivos visados. Então, aí no nosso texto, nós temos um exemplo de regulamento, e a gente percebe que ele está dividido em princípios, né? Está numerado através de princípios. E cada princípio tem um intertítulo, como vocês podem visualizar ao longo do texto. E aí, ao final, tem uma nota explicativa da Unicef, que é quem organizou esse regulamento. Questão 1. Qual é a data de criação desse regulamento? Dia 20 de novembro de 1959. 2. Quantos são os princípios listados nesse regulamento? 10 princípios. De que forma os numerais estão representados nesses princípios? Por extenso ou em algarismo romano? Então, a gente percebe que eles estão listados em algarismos romanos. 3. Responda às questões de acordo com o segundo princípio desse regulamento. A. Com que finalidade esse princípio é ordenado? Com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e social da criança. B. De acordo com o regulamento, qual é a consideração fundamental ao promulgar o direito à proteção especial? Resposta: atender ao interesse superior da criança. 4. Responda às questões a seguir de acordo com o princípio 6 do regulamento. A. Por que as crianças necessitam de amor e compreensão por parte dos pais e da sociedade? Resposta: para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade. B. Em que situação a sociedade e as autoridades públicas têm a obrigação de cuidar especialmente da criança, nas situações de menores abandonados ou daqueles que carecem de meios adequados de subsistência. 5. O princípio 7 indica os responsáveis, em primeira instância, pela educação e orientação da criança. Quem são esses responsáveis? Resposta: os pais. B. Qual é o objetivo de prever o direito à educação? O direito à educação tem como objetivo favorecer a cultura em geral e permitir à criança desenvolver suas aptidões e individualidade, seu senso de responsabilidade moral e social. C. Ainda de acordo com o princípio 7, quem deve se responsabilizar por promover o exercício do direito ao lazer infantil? Resposta: a sociedade e as autoridades públicas. 6. Observe a tirinha a seguir. Então, aí nós temos a tirinha entre Sofia e Otto. O Otto fala: me empresta o lápis da cor de pele? E a Sofia responde: qual? Existem diferentes cores de pele. E o Otto termina: eu nunca tinha pensado nisso. A. Essa tirinha faz referência a um dos princípios citados no regulamento. Qual é esse princípio? O princípio 10. B. De que forma ela faz essa referência? Faz referência por meio da fala de Sofia, que diz existirem diferentes cores de pele. Ela se relaciona ao trecho do regulamento que afirma que as crianças devem ser protegidas de práticas que provoquem a discriminação racial. C.
De que forma a diversidade está representada no terceiro quadrinho? Resposta: Sofia e Otto representaram a diversidade que existe no mundo quanto à etnia das pessoas, colorindo os desenhos com cores diversas, como verde, azul, amarelo, vermelho e etc. 7. O texto desse regulamento é separado por intertítulos. Qual é a função desse recurso? Resposta: organizar o texto em partes, a fim de detalhar melhor as informações contidas nele, facilitando assim a compreensão do leitor. 8. Qual é o objetivo de textos como o regulamento que você leu? Resposta: instruir cidadãos sobre os direitos garantidos a eles. 9. Qual é o público-alvo desse texto? Resposta: as pessoas em geral. 10. Qual é o registro empregado no texto do regulamento? Resposta: formal. Esse registro é adequado ao gênero? Explique. Sim, pois se trata de um regulamento que exige o emprego de um registro formal, por ser uma situação que requer veracidade. 11. Releia um trecho do regulamento. A. Porque, apesar de o documento ser voltado para todas as crianças, o termo criança aparece predominantemente no singular. Resposta: para dar a ideia de generalização, ou seja, para se referir a toda e qualquer criança sem distinção. B. Em que modo as formas verbais em destaque foram empregadas? As formas verbais em destaque são deverão e esforçarão, né? E a nossa resposta é no modo indicativo. Por que essas formas verbais foram empregadas nesse modo? Resposta: para indicar uma certeza, ou seja, uma obrigatoriedade. Essas foram as nossas questões. Corrijam e até a próxima aula.